Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi e nós estamos começando agora mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje o nosso papo é com Daniele Sampaio. Ela que é produtora e gestora cultural, pesquisadora de políticas culturais, mestra em artes da cena pela Unicamp, diretora de produção do ator Eduardo Okamoto e fundadora da Sim Cultura em Campinas, São Paulo. Por um Fio vai ao ar às quartas-feiras pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte o vídeo, dá aquela força pra gente, nós precisamos movimentar o canal e a sua curtida ajuda e incentiva o nosso trabalho. Isso é muito importante para a visibilidade do podcast. E se você ainda não se inscreveu para acompanhar a nossa programação, aproveita, se inscreve agora no canal porque todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura. E às segundas, o nosso papo do Por um Fio chega ao Spotify e às outras plataformas para podcast. Se você prefere ouvir pelas plataformas, procura lá Por um Fio, acompanhe a nossa programação e segue por lá. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Alô? Daniele Sampaio, tudo bem? Tudo jóia, Flávio, e você? Então, estamos aqui no isolamento, né? Momento de isolamento social, algo bem novo pra gente e que ainda a gente está sentindo como levar essa situação, né? Como é que está sendo para você aí? Pois é, eu tenho a sensação de que no início essa sensação de isolamento social ela foi bem forte, mas agora eu tenho a minha sensação mudou um pouquinho, eu tenho sentido que a gente está vivendo mais um distanciamento social, porque as redes, de fato, nos conectam, né? Para quem tem Sim. acesso, enfim, à internet, consegue ter acesso às plataformas, a gente tem conseguido se manter aí conectado. É um outro jeito de estar junto, né? Mas o seu trabalho como produtora, ele é diretamente afetado por esse momento de distanciamento social, não é? Sim, certamente. A gente, por exemplo, tinha uma agenda que estava prevista para uma estreia, que já tinha data marcada, e apresentações fechadas até o final do ano, e aí é uma agenda inteira que se desaparece, né? Não tem o que fazer, não há como você trabalhar para substituir essa agenda. O que se faz é observar o movimento, a performance aí do mundo, do Brasil, porque é uma outra coisa, né? A gente poderia estar, de fato, voltando aí a uma outra normalidade já em julho, e a gente sabe que isso não vai ser possível. Então, a gente precisa justamente ficar construindo agora um novo modo de fazer, né? Eu tenho chamado que são novos modos de produção mesmo, que é dentro dessa lógica de distanciamento social e conexão por a era digital, né? Bom, falando um pouco da função do produtor cultural, até para a gente conhecer um pouco mais, entender um pouco mais esse ofício, como é que chega para você essa profissão? Como é que você se encontra com essa função de produtora cultural? E aproveitando, como é que você vê o papel da produção cultural nas diferentes vertentes que nós temos dentro do campo da cultura? Só para a gente iniciar o nosso papo, contextualizando um pouco esse ofício. Tá. Olha, eu começo a trabalhar com produção em 2006, como assistente de produção do Barracão Teatro. E é ao longo desse mesmo ano que eu sou convidada pelo ator Eduardo Okamoto para fazer o mesmo trabalho de assistente de produção da trajetória artística dele. Desde então, a gente vem desenvolvendo uma parceria, uma colaboração permanente, e alguns anos depois, talvez em 2009, se não me engano, eu assino a direção de produção dos trabalhos, porque a gente começa a ter a capacidade de ter uma equipe, né, condições de ter outras pessoas trabalhando com a gente. Se eu levar em conta assim, os diferentes desafios que eu tive como produtora desse artista, a partir dos espetáculos que ele gera, dos trabalhos que ele compõe,
Eu tenho um entendimento de que a produção ela é um mediador entre o artista e o mundo, né, entre a obra e os seus públicos, um pouco de tradutor, né, a produção faz um pouco esse caminho das traduções, né, tanto no que diz respeito de converter essa ideia em texto, quanto de converter um projeto aprovado em algo exequível, quanto de viabilizar não somente os recursos econômicos, porque seria muito equivocado a gente achar que a produção está restrita só a isso, né, porque eu sei que isso é um imaginário aí que é bastante recorrente, né, que a função da produção é de trazer recursos financeiros, é verdade, isso é muito importante, mas não é só isso, eu entendo que a função da produção está bem além disso, né, tem muito exercício aí de alteridade, de delicadezas, de sensibilidade, é uma construção bastante afinada junto com a criação e de tradução aí com a finalidade, né, que é a população, que é o público. Legal. E a gente vai misturar aqui no papo, eu quero tentar falar um pouco dessa função do produtor cultural, que é que eu tenho, é uma das minhas faces, né, e relacionado ao momento que a gente está. Mas para a gente conseguir construir essa ponte, como é que você via o desenvolvimento do campo de trabalho para a arte, para a cultura, até pré-pandemia, vamos colocar assim? Como é que estava sendo para você, para o trabalho de vocês, a construção, o desenvolvimento do trabalho antes de ocorrer em nossas vidas o Covid? Qual que é a sua leitura do cenário? Tá. Fazendo uma retrospectiva histórica, assim, recente, mas não tão recente assim, eu acho que a gente tem, a partir de 2003, uma ruptura histórica muito positiva, no sentido de que a gente tem um Estado que, pela primeira vez, está empenhado em legitimar a produção cultural como algo importante para a vida social, né? Então, a gente tem o Ministério da Cultura ali naqueles primeiros anos com o Gilberto Gil, Juca Ferreira, a criação de uma série de ações, de programas, de leis, a gente avança muito, né, historicamente, nesses anos. Eu sinto que a gente começa a ter a nossa primeira crise em 2012, quando a gente tem a Ana de Holanda na pasta, e que ganha aí um certo retrocesso no que diz respeito aos direitos autorais, o que diz respeito ao que a finalidade do Estado em promover a produção desde os pequenos agentes culturais, né, não esses que estão em capitais, em grandes centros, mas todas e todos, isso de fato fica um pouco comprometido a partir dali. Acho que desde então a gente já vinha sofrendo, encontrando dificuldades para a continuidade do nosso trabalho, sobretudo nós que somos agentes do âmbito independente, né, de cultura, né, nós trabalhamos na área de teatro independente, então ou a gente tem um Estado que financia o que a gente faz, ou a gente não consegue produzir, né, não há empresas interessadas em apostar no risco. Então, a Isaura Botelho, que é uma pesquisadora bastante importante no Brasil, ela fala bastante disso, né, nos artigos dela. Hoje a gente tem um Estado que financia aquilo que é o experimento, o que é vanguarda, né, o que está se propondo ao novo, ou a gente não tem produção, a gente fica na produção pontual. Eu sinto que, claro, com o golpe de 2016, isso fica muito evidente, porque o fato da gente ter recuperado a extinção do Ministério da Cultura, do Temer, não significou efetivamente a continuidade das políticas. Claro que foi simbólico, eu acho que foi importante, acho que tem sua importância, né, a gente ter conseguido vencer essa decisão, mas efetivamente isso não reverbera em continuidade da pasta, né, a agenda ficou interrompida. Tem várias formas de você destruir o Ministério, claro, né? Você pode reduzir ele como foi feito agora com uma secretaria, você pode tirar a força dele como foi feito no período Temer. Eu tenho a sensação de que a gente já estava enfrentando a nossa pandemia particular desde 2016. O que acontece com essa pandemia, né, que é comum para todo mundo, é que a gente tem agora um desafio ainda maior. Então, a gente já tinha uma ausência completa do Estado,
já tinha uma grande dificuldade para realizar os projetos, para financiar os projetos, para viabilizar os projetos, e agora o que a gente tem é uma hecatombe, né? Por isso que tem esse mantra que se repete, né? Que fomos os primeiros a serem atingidos e seremos certamente os últimos a voltar, porque não há condições de a gente pensar a nossa produção, pelo menos na maneira como ela era, nesse estado, né? Então, para a gente voltar a fazer algo semelhante ao que nós faríamos, nós precisaríamos ter um Estado responsável e com uma coordenação aí geral para conseguir garantir o isolamento social, vacina, enfim. A gente sabe que a gente não tem isso. Então, o nosso caso ainda é mais delicado do que os agentes culturais de outros países, em que tem um Estado que está atento, né, a essas medidas. E o isolamento ainda impacta para a gente pós-retorno, porque as pessoas, eu tenho a sensação, a impressão de que depois que tiver liberado o retorno aos eventos, a gente ainda vai ter uma população arisca para se aglomerar. Claro. Talvez não para se aglomerar em lojas, mas para se aglomerar em plateias, eu acredito que sim. Claro, porque já não era fácil, né, Flávio? As plateias não estavam cheias, a gente precisa se lembrar disso. Já tinha aí, essa era uma das ações que estavam em curso, né, a mediação cultural, a gente conseguir facilitar o acesso de tal maneira que ter um teatro cheio não era uma coisa tão difícil assim. Isso também foi interrompido, né, em 2016, com a extinção do Ministério da Cultura, para a gente ter uma ideia de quantas pequenas microações são atingidas e que reverberam nesse vazio. Agora, eu sinto que, se a gente observar a performance nos outros estados, nos outros países, eu não consigo imaginar que a gente consiga ter aqui no Brasil um retorno razoável em menos de um ano. Então, pessoalmente, eu tenho me preparado assim, até julho de 2021, é essa realidade aqui que me diz respeito. Eu preciso criar... Eu compartilho. Preciso criar maneiras, modos de existir, de criar com essa condição. Se alguma coisa acontecer antes, ótimo, mas eu preciso ser precavida e imaginar aí maneiras de viabilizar alguma coisa que faça sentido, né, nesse contexto. Falando do trabalho, da produção no agora, nesse momento que a gente está vivendo, você acha que o distanciamento social, a suspensão das atividades na área de eventos, você acha que isso tem diferentes impactos nas diferentes áreas da cultura? Ou você acha que é comum a todas, ou a problemática é comum a todas? Não, eu acho que a problemática é para todas, mas eu acho que as linguagens, elas têm as suas especificidades que podem ou não favorecer aí algumas saídas. Vou dar um exemplo, assim, eu tenho consumido com alguma prudência as lives, porque virou uma febre, né, e não dá para acompanhar tudo, mas eu tenho observado, assim, como uma observadora mesmo, né, alguém que está querendo entender um pouco a dinâmica, e eu percebo que, por exemplo, na música, isso está muito mais bem resolvido do que no teatro. Eu vi alguns experimentos em teatro e que me chamaram muito a atenção, porque é muito difícil quando a gente vê a intérprete ou o intérprete tentando reproduzir na frente do dispositivo aquilo que ela ou ele faria no teatro. Acho que isso é um engano, né? É uma tentativa em vão, porque não dá para comparar, né? A gente não consegue trazer para esse recorte de vídeo a experiência do teatro vivo, eu diante da atriz e do ator. O que tem me parecido mais interessante é quando as pessoas admitem que isso não é teatro, é outra coisa, que a gente não sabe o nome, eu não tenho nenhuma ansiedade de classificar isso agora, né, combato isso assim veemente, não precisa definir nada, estamos atravessando essa monstruosidade, esse susto, esse colapso, a gente precisa ter calma, primeiro a gente precisa experienciar isso, vivenciar, entender, depois a gente vai nomear. Né, então, me parece que tem alguns artistas, algumas artistas que estão conseguindo entender que isso não é teatro, isso não é um porém, é outra coisa, e que, portanto, é preciso criar de outra maneira. Mas será que não é teatro, ou será que não pode ser alguma outra forma nova de teatro que a gente está sendo forçado a
criar. É. Porque a gente tem na história do teatro diferentes estilos também que foram surgindo em função das necessidades, né? Mas a gente não deixa hoje de entender o teatro no palco, o teatro de rua, o teatro de bonecos, como todos como teatro. Eu acho que o tempo vai nos responder. Eu não tenho ansiedades não, sabe, Flávio? Eu acho que é isso. Pode ser que a gente chegue a essa conclusão coletivamente. Gente, é teatro, né, de celular. De outra forma. Pode ser lindo, eu acho que pode ter ganhos muito significativos. O que eu me pondero neste momento é de não ter que responder nada se é ou não é, entende? Porque é processo, a gente está no processo. E eu acho que a gente precisa viver. E muito recente, né? Muito novo. Claro, porque também no início teve uma euforia, né? Uma grande ansiedade de dizer, o teatro vai acabar. Claro que isso não faz nenhum sentido, porque a gente teve muitos desafios e muitos foram os momentos históricos em que isso poderia ter acabado de fato e não acabou. Então, tá tudo bem. A gente sabe que isso está fora de cogitação. A arte não vai morrer, a gente vai ressignificar, inclusive conferir sentidos para a vida através da arte. É a arte que está salvando as pessoas agora, né? O que garante que a gente tenha respiros poéticos no nosso cotidiano? É a arte. E aí ela pode estar se manifestando de N maneiras, né? Inclusive pela telenovela, se é assim que a pessoa apreende, né? É assim que se dá a fruição dela, não tem problema nenhum, isso também é arte, né? Tem inúmeras maneiras de você fruir, né? Consumir e se colocar diante de uma experiência artística, poética. Então, também varia aí os gostos. Agora, só para concluir a ideia da inicial, tem a questão da música, que eu acho que está mais bem resolvida, pelo menos algumas experiências que eu vi recentemente. Eu acho que não tem tanto esse constrangimento de estar diante do dispositivo, né? Mas tudo eu acho que é processo também, né? Estamos aprendendo juntas e juntos. Mas você acha que essa onda de lives, de apresentações ao vivo, elas são uma adequação ao momento ou é algo que veio para ficar? Olha, eu acho que a gente está aprendendo muita coisa com essa experiência e que a gente vai se apropriar de muitos recursos. Eu acho que isso vem para ficar, mas não nesta medida. Acho que quando a gente retornar a possibilidade de convívio social em salas de teatro, isso talvez tenda a diminuir, mas eu não acho que a gente abandona isso, eu acho que é uma realidade que está dada, que está posta, que a gente está se apropriando disso, eu acho isso ótimo. É recorrente que eu escute de várias pessoas assim, nossa, como eu nunca pensei nisso, chamava uma pessoa para fazer uma conferência vindo da Colômbia, agora eu posso fazer um webinário, entendeu? Claro, por que não? Não acho que tudo precisa ser assim, mas de fato, em um contexto em que a gente vai lidar com a fome, como a gente vai estar, né, lidando a questão de ausência de recursos, de uma das maiores crises econômicas da nossa história, né? Há especialistas que dizem que talvez essa seja o maior trauma humano da história da humanidade, né, que a gente vai viver. Então, dentro deste contexto, se valer das tecnologias, da possibilidade de a gente fazer uma reunião com 10 pessoas, cada uma num lugar do mundo, pode ser maravilhoso. Né, realizar uma peça de teatro que vai ter um experimento com diferentes intérpretes, performances em lugares diferentes do mundo, pode ser maravilhoso, pode ser um ganho. Então, acho que vem a somar. Eu não sei se a gente vai manter assim nessa mesma medida, porque em outros países talvez a gente tenha um contexto um pouco mais favorável, né, para o retorno da vida social. Aqui a gente vai ter grandes desafios, né? Aqui, certamente, isso acho que perdura ainda há algum tempo. Eu acho que a gente tem um desafio também que é ainda descobrir como transformar essas experiências com a internet em retorno de trabalho de fato. Claro. Eu sinto que ainda tem muito pouco dessas ações de internet que elas podem ser traduzidas como trabalho remunerado. Claro. Isso é uma descoberta que a gente também está inserida nessa ideia de processo que a gente tem que realizar para que essas experiências, essas possibilidades, elas sejam de fato também meio de vida, faça parte das várias opções de meio de vida que a gente tem, né? Super importante você pontuar isso, porque isso já reitera um pouco essa questão mesmo de que está todo mundo descobrindo isso, inclusive os financiadores interessados em comprar. Então, como é que se paga isso? Qual é o valor justo de uma live com um artista?
E quando esse artista representa um coletivo, porque não dá para realizar ali 4 pessoas na cena, vai ser como que vai ser? A gente vai amadurecer isso, né? De fato, vai ser um avanço. Acho que isso já está acontecendo, né? Isso já tem foi dada a largada, felizmente, mas é processo de construção e a gente faz parte desse processo, né? Nós somos agentes que integram aí esse trabalho. Como você vê o produtor cultural dentro desse momento e dessa relação de artistas e internet? Porque tem muita coisa rolando, por exemplo, ainda mais pela necessidade de isolamento, de estar dentro de casa, que é praticamente de uma pessoa para a câmera, para o público que está do outro lado, mas o produtor ele também tem um papel de intermediar essas relações. E aí como é que a gente insere o produtor cultural nessa mecânica que está sendo construída de trabalho artístico com câmera e com internet? Então, eu costumo dizer que uma das funções da produção cultural, da figura da produtora especificamente, ou do produtor, é justamente imaginar mundos possíveis para um projeto artístico. Eu posso estar falando especificamente de um espetáculo, posso estar falando de um repertório, posso estar falando de uma série de coisas. Quando eu estou falando de projeto artístico, não é especificamente um trabalho, né? Então, eu não acho que muda isso. Para mim, a função continua sendo essa, só que é dentro desse universo novo digital. Então, assim, que mundos são possíveis para esta obra? Recentemente, a gente recebeu um convite para disponibilizar o link de um dos nossos trabalhos para um centro de suporte a famílias. E aí, como que isso se dá, entende? Como que você constrói isso, no sentido de doações, né, de arrecadar doações? Então, qual é o repertório dos espetáculos? Qual deles é que vale a pena a gente disponibilizar no sentido do intuito do projeto? Eu posso colocar aquele que eu mais gosto, mas ele talvez vai assustar as pessoas não vão doar tanto assim. Sabe essa sensibilidade de diálogo, de entender, olha, para essa conjuntura, para esse público que essa pessoa quer atingir, quer acessar, o ideal seria esse trabalho. Eu acho que o exercício, o mecanismo é o mesmo, né? O mecanismo de observação, de seleção, de escuta, de intermediação. Acho que a gente segue fazendo uma série de funções, só que dentro de uma lógica que é muito nova para todos. E daí também há uma série de cuidados que são novos, né? Que a gente não tem precedente para dizer, olha, não faça isso, não coloque dessa maneira, não proponha assim, não vale a pena, é tudo muito novo. Então, acho que vale a pena a gente se valer tanto do nossas experiências pessoais, né, quanto de observar também quem é que está fazendo e como está fazendo. Eu sempre parto desse princípio, né, quando você não sabe o que fazer, pare e observe quem está fazendo, e olhe quem está fazendo bem. Quem está fazendo bem? Quais são os cuidados, as cautelas que essa pessoa está tendo, né? Como que ela se colocou ali diante? Enfim, acho que o trabalho da produção, para mim, não muda tanto. Acho que, no meu caso, especificamente, eu tive um longo período de silêncio aqui, né? Tanto eu quanto o Eduardo Okamoto, a gente preferiu, no primeiro momento, observar, até porque a gente confiava que seria rápido. A gente falou, não, ok, vamos entender que isso é um período de 2, 3 meses, a gente vai retornar, então a gente vai suspender os ensaios, a gente já estava com data de estreia marcada, e assim que a gente retornar a alguma normalidade, né, ainda que seja uma nova normalidade, a gente retoma os ensaios. E aos poucos foi ficando claro que não, isso não vai ser possível. Por um tempo eu também achei isso, mas me enganei também. Pois é, porque aí você vai mudando a agenda, né? Então a gente fez uma primeira expectativa de mudança, a gente falou, ok, então em julho a gente retoma os ensaios, provavelmente essa estreia vai ser projetada para agosto, setembro. Aí depois a gente entendeu assim, nossa, acho que não vai ser nem no segundo semestre. Nossa, acho melhor a gente nem considerar que vai ser o primeiro semestre. Ou a gente admite que essa é uma estreia que se dá totalmente no âmbito digital, o que não está ainda bem resolvido para nós, ou a gente vai trabalhar com outras frentes, entendendo maneiras de, como você tocou, né, de trazer recursos que não seja através do espetáculo ao vivo. É novo também. A companhia de Itacuja também está passando pelo mesmo momento. A gente estava com uma montagem, uma estreia planejada e já estamos reestruturando. Primeiro paramos e agora já voltamos, estamos reestruturando o processo, pensando numa estreia digital online. Não, é isso, eu concordo, eu acho que essa é uma saída inteligente, né, de você não responder imediatamente, né,
imediatamente decidir fazer. Eu acho bacana quando a gente consegue silenciar. Porque esse exercício do silêncio, ele é exigente, porque a gente vai visitar nossas sombras. Quando a gente silencia, a gente está lidando com as nossas sombras, para começo de conversa. Então, eu acho importante quando a gente consegue fazer esse exercício e encontrar as respostas elementares, fundamentais, entender, ok, então agora a gente se sente maduro para tomar decisões, e não seguir um fluxo, né, um efeito manada, não, tá todo mundo fazendo na internet, então vamos fazer live. Para você ter uma noção, assim realizou agora, no final de junho, a primeira live em 90 dias, em 3 meses de isolamento, né, e de distanciamento social, porque para a gente agora começa a fazer sentido, então, pensar essa produção no âmbito do digital. Então, a partir de agora, a partir de julho, a gente tem uma série de ações que estão previstas para acontecer nesse formato, mas a gente pensou muito sobre isso antes, né, de tomar essa decisão, porque para a gente era importante fazer alguma coisa que fosse, de fato, que faça algum efeito. Talvez fosse melhor, o melhor que a gente pôde oferecer ao mundo nesses primeiros 3 meses foi o nosso silêncio, foi não bombardear com mais alguma informação. E eu não estou dizendo que quem tentou fazer não fez bem, acho que cada um é capaz de responder isso para si mesmo, né? E vi coisas muito importantes, muito relevantes, muito sensíveis, muitas lives que foram conversas, né? Apenas conversas entre 2 pessoas que foram, assim, luminosas, que abriram perspectivas, que foram pílulas de ânimo, sabe? Então, acho que teve, sim, muita gente bacana, interessante, fazendo coisas que foram importantes. Nós não fomos capazes de fazer isso, a gente preferiu o silêncio, né? Então, não é que uma coisa é mais importante que outra, acho que são coisas diferentes, maneiras Sim, diferentes. cada um com o seu caminho. Exato. Essa situação do momento, eu percebo que as pessoas estão consumindo bastante via internet, arte, cultura em geral, informação, mas também porque as pessoas estão sem possibilidade de outras coisas, né? Claro. E aí tenho um encantamento com o universo da internet, que eu me encantei também com as possibilidades, venho mergulhando nisso, mas muito com atenção e com cuidado, pé no chão, porque eu acho que a gente está num país que ele não incentiva o consumo de arte e cultura. Exato. Para além de simples entretenimento de massa. A gente não tem um processo de formação da população para consumir arte e cultura. Então não adianta também muito criar conteúdo assim para a internet, porque as pessoas também não vão, talvez, pós-pandemia, continuar consumindo. Consomem muito hoje porque é o que tem para utilizar. Mas aí eu fico atento se, passado esse momento, as pessoas ainda vão estar mantendo essa relação ou não, porque, na real, o que eu enxergo é que a nossa sociedade ela não é construída para consumir arte e cultura por escolha, por um entendimento de que aquilo é formativo e é necessário, para algo além do simples entretenimento. Então, hoje tem muita coisa boa circulando na internet, por exemplo, que eu tenho a sensação que muita gente consome mais por entretenimento do que pela possibilidade de formação, por exemplo. Eu acho que você toca em vários pontos muito interessantes. Acho que o primeiro deles é o fato da gente, de fato, tem um encantamento, porque há uma sensação, pelo menos, eu não sei se isso é real, eu quero esperar um pouco mais de tempo para a gente afirmar isso, mas há uma sensação de uma maior democratização, né? Por que eu digo isso com cuidados? Porque quem é que tem acesso à internet no Brasil? Quem é que consegue, de fato, acessar? Será que a gente está sendo tão democrático mesmo? Ou a gente está sendo um pouco mais democrático? Já é um avanço, acho que a gente tem que celebrar, é importante. É só para a gente também não correr o risco... Mas nós temos diferentes realidades, né? Exato. Então, assim, e quem está consumindo? Eu estava vendo, há poucos dias atrás, eu estava fazendo um estudo de várias lives de teatro para confirmar o interesse da gente participar ou não de um projeto, e aí eu fui fazer um estudo de artistas que são semelhantes aqui ao trabalho do Okamoto, né? E um dos trabalhos que eu estava vendo, eu vi o do Cacá Carvalho, vi de uma série de pessoas que tem uma linhagem aí, que para ele tem uma afinidade, né? E eu vi da Denise Fraga e fiquei impressionada de ver que em 3 semanas ela tem, se eu não me engano, 19 mil visualizações. E na hora que eu vi isso, eu pensei, quantas sessões ela precisaria ter feito para que 19 mil pessoas
considerando aí que são única visualização, né, cada uma dessas visualizações é uma pessoa, eu não sei se é essa métrica, se eu assistindo, por exemplo, 3 vezes, contabiliza, mas de qualquer maneira é muita coisa, né, é muito celebrável, né, você fala, nossa, são 19 mil visualizações de uma atriz de teatro. Ainda se dividir por 3, são 6 mil pessoas assistindo. Que ela tem, claro, o apelo da televisão, né, ela teve uma passagem que foi muito importante como no Fantástico, fazendo uma figura que era bastante popular e que muita gente a conhece ainda por isso. Quem vai assistir aquilo que ela está fazendo ali não é esse público, não é o público que quer ver o retrato falado do Fantástico, é o público que conhece o trabalho da Denise no teatro. Então é muito admirável. Por outro lado, eu tenho a sensação de que a gente ainda vai precisar mensurar isso de uma maneira mais fina, para a gente entender assim, o que significa esse acesso. Eu não sei se é um problema para mim, tá? Estou pensando aqui junto com você a partir do que você trouxe aí, que é essa questão do entretenimento. Eu não sei se eu me preocupo, se para mim faz tanta diferença assim, se alguém vai consumir só pelo entretenimento. Acho que tudo bem. Para mim tá tudo ok. Se a pessoa quer ir lá só para ficar consumindo, tá tudo jóia. Ela tem esse direito de transitar entre as obras e só consumir no sentido mais disso, né? Tô aqui, tô assistindo você, tá? Apertar aqui o play e vambora. Porque quando ela se depara com uma obra de arte, isso é uma percepção muito pessoal, sabe, Flávio? Bem pessoal mesmo. Eu acho que alguma coisa pode acontecer. Pode ser que ela entre, o estado de espírito dela no início do vídeo seja de fato né, um consumo de entretenimento e, de novo, eu digo, não vejo nenhum problema nisso. Em si, não acho que é um problema. Também não. Mas quando ela encontra a obra, quando ela encontra ali os olhos da Denise ou de outra, né, tô falando dessa obra que foi uma obra que para mim foi forte, assim, o que ela fez, porque ela atualizou um texto do Galileu com frases do nosso governo atual e é de uma maneira muito impactante. Alguma coisa acontece, eu confio muito que alguma coisa pode se iluminar dentro dessa pessoa, e talvez ela não tenha consciência disso, de dizer, nossa, olha, estou vendo arte, não estou vendo entretenimento, mas ela começa a se interessar, talvez, por procurar por outras coisas, e que eu acho que essa é uma das grandes belezas da arte, que é justamente assim, de estar disponível, por isso que o papel do Estado é tão importante, né, quando a gente fala de mediação cultural. Por que é importante ter o papel do Estado? Porque sem o Estado a gente não consegue garantir o acesso. O acesso só pode ser garantido com um Estado presente, e o acesso garante que a pessoa possa escolher o que ela quer ou o que ela não quer. Acho que essa é a questão mais importante, a possibilidade da escolha. O direito da escolha. Isso que quebra a massificação. Exato, ela pode assistir um concerto e dizer, eu não gosto, depois da experiência. E não dizer, concerto não é para mim, isso aqui não é para mim, a priori, porque ela não se sente autorizada, não se sente legitimada ou digna de fruir essa experiência. Né, porque a gente sabe que é isso que acontece na maior parte das vezes, as pessoas costumam dizer, eu não tenho roupa para ir, né, mas eu não tenho roupa para ir ao concerto. Então, tem uma série de barreiras aí simbólicas que a gente trabalha, e eu sei que você trabalha também nesse fronte, que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode se empenhar o quanto a gente quiser, se não tiver o Estado com a gente, é muito difícil, é frustrante. Então, talvez eu acredite que se a gente tiver aí essa nova realidade consolidada e que a gente consiga encontrar maneiras de viabilizar isso dessa maneira que você está dizendo, com um retorno financeiro para essas trabalhadoras e esses trabalhadores, porque é importante lembrar que é trabalho, né, talvez a gente possa sim se valer disso para ampliar justamente o público agora. É um passo além, a gente vai chegar em outras pessoas, é verdade que a gente não vai ter ainda um público tão universal, né, tão próximo do que a gente poderia chamar de universal, mas não sei se isso é possível também, né, acho que os estudos em indicadores de hábitos culturais diz que essa não deve ser um desejo nosso, né, o que a gente tem que fazer é ofertar o máximo possível, e a cada geração a gente vai tendo aí os seus avanços no que diz respeito ao hábito de ir, né, de ir ao teatro, ir a um concerto, de assistir uma ópera, de se interessar em ver uma coisa nova, de ouvir uma coisa diferente, mesmo que seja no seu Spotify, né, no seu Deezer. Eu escuto forró universitário, não tem problema nenhum, mas hoje eu queria ouvir uma ópera, hoje eu queria experimentar um samba de raiz, hoje eu queria conhecer uma coisa diferente. Né, esse despertar pela curiosidade, pela ampliação desse imaginário, desse gosto, né, eu acho que se o Estado não está junto com a gente é muito difícil. Dani, chegou uma mensagem aqui para você. Oba, conta. Olá, Dani, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Casanova.
Eu fiquei muito feliz quando o Flávio Rassi me pediu para enviar uma pergunta para você, porque você é uma figura muito forte na minha estrada como produtora, porque foi com você que eu fiz meu primeiro curso de produção cultural, com você e com o Pedro, na época no Lume, no comecinho de 2009. Então, fiquei muito contente. Então, aí vai a minha pergunta. Eu queria saber, você como produtora, como você está lidando com esse cenário atual da pandemia, se está sendo possível você se reinventar diante dessa realidade. E também, qual a sua perspectiva para esse futuro incerto, já que a gente não tem uma data exata para poder voltar aos nossos trabalhos. Tá bom? Muito obrigada. Bom, primeiro quero dizer um prazer, uma delícia, assim, ouvir a Ana. Tenho ótimas lembranças, eu acompanho o trabalho da Ana em Ribeirão, todas as vezes que eu vou procuro saber, mando o convite, tenho interesse em ficar acompanhando mesmo, né, as pessoas que cruzam assim, os caminhos, enfim, então, que legal. Então, Ana, como eu estou lidando com a pandemia e como que eu estou pensando essa questão da reinvenção, eu tenho feito um exercício cotidiano, que é o de acordar todos os dias e pensar um dia a menos. Tem sido importante para mim entender assim, estamos atravessando um grande desafio, acho que todas as pessoas, né, estão sendo afetadas. Na nossa condição de agentes culturais, isso traz camadas mais problemáticas, né, por uma série de razões que a gente debateu aqui ao longo da conversa, do bate-papo com o Flávio, mas eu acho que a reinvenção, ela não é uma opção, né, ela é a única saída que nós temos, né? Nós precisamos nos reinventar. Agora, eu tenho me proposto a fazer esse exercício de uma maneira bastante consciente e calma. Tenho evitado responder de maneira muito imediatista, muito ansiosa, de tomar decisões, né, e decidir isso e aquilo sem meditações. Tenho preferido meditar, entender como fazer, o que fazer, com quem fazer, qual o tempo das coisas, porque essa também é uma chance da gente inaugurar um novo modo de existir nesse mundo, né, e eu estou dizendo isso bem além agora da nossa atuação como agentes culturais. Acho que o mundo está nos convocando a uma reflexão. É preciso pensar outro ritmo, e isso também implica no nosso ritmo de produção. Então, eu não tenho ansiedade de gerar nenhum produto, né, nada. Agora, vamos aos poucos. Agora fez sentido realizar um trabalho, retomar o Café com Produtores, que é uma das ações que a gente desenvolve aqui na Sim. Fez sentido para a gente. São 4 anos de um projeto independente, para a gente era bonito celebrar e vivenciar isso na plataforma digital. E como resposta, a gente tem uma resposta positiva do máximo 30 pessoas presencialmente. E em 24 horas, menos de 24 horas que a live foi ao ar, a gente teve 180 visualizações. Então, isso me fala assim, ok, aqui isso pode ser interessante continuar. Então, o Café com Produtores segue fortemente na plataforma digital, dificilmente volta para a versão presencial, porque eu percebo que o alcance aqui é muito maior. Mas, entende, para mim tem sido assim, bem aos poucos, entendendo o que vale, o que não vale, o que segura, né, o que preserva, o que aguarda. E no que diz respeito à nossa volta, você falou uma coisa bonita, né, que é o futuro é incerto. E, na verdade, ele sempre foi, né? É que agora ele está muito mais incerto, né? A gente está com essa sensação de que, nossa, era incerto, mas, né, agora é um completo vazio. Eu também lido com isso com bastante calma e tranquilidade, de entender, é isso, é um ponto de interrogação para todos nós. Sinto que, se a gente der passos pensados, planejados, pode nos ajudar, né? Eu não acho que tem saída, eu não tenho nenhuma resposta, não mesmo, assim, e tenho me exercitado nas boas perguntas. Então, uma delas para mim é o que fazer, né? Algumas delas é o que fazer agora, como fazer e com quem fazer. Essas 3 são as questões que estão me ajudando a me manter em movimento, mas também num outro movimento, num outro ritmo, que não é aquele de antes. E eu, pessoalmente, também não tenho interesse de voltar ao ritmo da pré-crise. Legal. Dani, para a gente finalizar o papo, eu vou mandar aqui uma brincadeira do final do podcast, que são as rapidinhas.
eu vou te lançar algumas perguntas para você responder na lata, só para a gente encerrar de uma forma descontraída. Tá bom, vamos lá. No momento do lazer, de descanso, curtir um filme, prefere um filminho com pipoca no cinema ou no conforto do sofá com a Netflix? Pipoca no cinema. Tradicional. Super. E já que a gente tá falando de lives, live de sertanejo ou de pagodeiro? Pagodeiro. Bom, e ainda falando do momento, já que a gente tá nesse momento de isolamento, o que faria a alegria de verdade neste momento? Impeachment ou novas eleições? Sem querer ser tendencioso com nada que esteja acontecendo à nossa volta. Impeachment e novas eleições. Desculpa, eu não vou conseguir escolher. Eu te entendo, tudo bem. Para encerrar, as perspectivas de futuro da Ana. Primeira coisa a fazer pós-quarentena, pós-isolamento, montinho ou abraço coletivo? Abraço coletivo. E vamos sair abraçando todo mundo para comemorar que pode sair de casa. Tô fazendo a minha listinha já aqui de prioridades. Dani, quem quiser acompanhar teu trabalho, procura como nas redes sociais para conhecer, para acompanhar, para prestigiar? Como Simcultura. A gente está tanto no Facebook quanto no Instagram, e a gente está abrindo agora um canal no YouTube também, que deve gerar alguns conteúdos aqui a partir de agora. Então, Simculturas. Facebook, Instagram e YouTube. Dani, muito obrigado pela sua disposição, pela sua participação aqui no Papo. Agradeço de coração. Obrigada a você, Flávia. Sempre um prazer te encontrar, trocar, e eu me sinto alimentada sempre quando a gente tem essas oportunidades. E parabéns pela iniciativa, tem sido muito bom esses encontros, essas oportunidades, esses projetos, que é uma resposta criativa em tempos de pandemia. Legal, muito obrigado pelo papo. Até mais. E nosso papo com a Daniele Sampaio acabou. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, chegou até o final da nossa conversa. Obrigado pelo prestígio e por acompanhar o nosso trabalho. Por um Fio é um podcast criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria. Nós estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Acompanha e já compartilha. O seu compartilhamento nos ajuda a levar o nosso trabalho para mais pessoas. Então, por favor, dá aquela forcinha e compartilhe aí nas suas redes. E a sua opinião é muito importante. Me conta o que achou aqui desse papo com a Daniele Sampaio. E eu também gostaria de saber de você qual é a sua opinião sobre o retorno às atividades de eventos com arte, com cultura, e do que você, espectador, sente mais falta neste momento em relação à arte e à cultura no país. Aproveita para ouvir os outros podcasts que estão na nossa playlist e até já!